Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, e aqui o 6º ano. Nós, a partir de hoje, teremos alguns encontros de língua portuguesa, né, comigo, ou seja, teremos as próximas aulas aí de língua portuguesa, então espero que todos estejam muito bem e que nos demos bem nesses nossos encontros. Antes de começar, eu gostaria de lembrá-los que se você estiver vendo via internet, pelo YouTube ou pelo celular, ou mesmo se você estiver vendo pela TV essas aulas e você tiver acesso à internet, ao Classroom, vá lá, tem sempre atividades propostas, né? A cada aula existem atividades propostas, é muito importante que você faça essas atividades. Caso você não tenha acesso à internet, você conversa lá com a sua escola, que eu sei que todas as escolas estão se organizando, tem um dia específico, um horário específico lá, para que você retire essas atividades impressas, né? E depois, em outro momento, leve as atividades lá, que daí o seu professor vai pegar essas atividades físicas, né? Escritas mesmo, e corrigir como ele corrige as atividades do Classroom. Então, é importante que, seja de forma pela internet, ou seja na forma mais física mesmo, né? Por escrito, no papel, é importante que você faça as atividades, afinal estamos em aula, não é? Mesmo à distância. Bom, dito isso, vamos ao que trabalharemos hoje. Hoje trabalharemos com classificado, classificado poético e adjetivos, com os objetivos de conhecer o gênero classificado, comparar os gêneros anúncio classificado e o classificado poético e compreender o uso dos adjetivos no classificado. Eu gostaria que vocês também pegassem caderno, lápis, borracha, né, caneta, enfim, para que a gente possa trabalhar melhor. Sempre é interessante que vocês respondam algumas das atividades por escrito no seu caderno, então fiquem atentos. Vamos lá. Primeiro vamos ler um classificado de imóvel. Eu já vou perguntar, mas é bom que você já vá pensando o que você sabe já sobre classificado, o que é classificado, onde você encontra classificados, esse tipo de coisa. Vamos lá. Apartamento ensolarado e aconchegante na Vila Santa Catarina, São Paulo. Rua Franklin Magalhães, 974, apartamento 24. Código 290784, 58 metros quadrados. Valor R$ 280 mil. Condomínio R$ 642. 2 dormitórios, sala ampla, banheiro social, cozinha planejada, área de serviço, uma vaga de garagem. Apartamento em excelente estado de conservação, arejado e ensolarado, com 58 metros quadrados de área útil, com localização privilegiada em bairro arborizado, na capital paulista, próximo dos metrôs Jabaquara e Conceição. Nas proximidades, há supermercados, bancos, farmácias e restaurantes. Bom, já vamos fazer uma pergunta rápida. Se você entendeu, o objetivo deste classificado é alugar um imóvel, comprar um imóvel, vender um imóvel ou oferecer um serviço. Eu nem vou deixar o tempo, só já pensaram? Vocês perceberam que a ideia é vender um imóvel. Ele coloca lá um valor, né, deste imóvel. Tudo bem? Os classificados, eles têm algumas características. E estão aqui, vamos comentar rapidamente uma por uma. E daí vamos falando um pouco mais conforme a aula. Primeiro, todo classificado tem um texto objetivo e curto. O que quer dizer isso? É um texto que ele não enrola muito, né? Ele vai direto no ponto, ele tem poucas informações, né? Ele é curto, ele é pequeno e ele é direto, ele vai direto onde ele quer chegar. Por quê? Porque é um texto onde você busca certas coisas que você não tem que fazer com que as pessoas pensem demais. Ela vê lá os dados que importam, né? Seja para o aluguel, seja para a compra, seja para a troca de alguma coisa, e ela vê as informações que interessam rapidamente e já vê se ela se interessa ou não por aquilo. Então, por isso, os textos dos classificados tentam ser o mais objetivo possível, né? Diretos e curtos. A linguagem é persuasiva. Por quê? Os classificados, eles servem para, como eu disse, algum tipo de negociação. Ou a pessoa quer vender algo, ou a pessoa quer comprar algo, ou a pessoa quer alugar algo, ou a pessoa quer, enfim, fazer uma troca de algo. Várias possibilidades
né, os classificados são usados para essas negociações. Então, a linguagem persuasiva é muito importante porque é uma espécie de você está oferecendo algo, né? Seja lá qual for a ideia, né? Se troca, de venda, de compra, não importa, mas você sempre está oferecendo algo e você quer convencer que alguém se interesse por isso. Então, a ideia da linguagem persuasiva é uma ideia de você tentar, com aquele anúncio, convencer as pessoas daquilo que você está propondo. Uso de adjetivos. Isso nós vamos falar com mais calma hoje, mas o uso do adjetivo é uma das principais ferramentas para essa persuasão. Ou seja, você colocar adjetivos, você colocar palavras que indicam qualidades e características dos objetos, né, das coisas que você está oferecendo, é muito importante para convencer as pessoas. E por último, eu já falei mais ou menos, a linguagem simples, né, uma linguagem formal, porém bem simples. Os classificados, eles existem há muito tempo já. Eles surgiram com os meios de circulação, principalmente meios de mídia, né, ou seja, jornais. Então, desde séculos passados, né, ele surge. Por quê? Porque quando você tem um impresso, né, os jornais, jornal de papel mesmo, que são os primeiros, de anos atrás, né, quando surgiram os primeiros jornais, eles vinham impressos com informações, com notícias, e daí as pessoas tiveram a ideia, por que não colocar ali, oferecer esses serviços, né, de troca, de compra, de venda, de aluguel, né? Então começou a surgir nesses jornais esses classificados, que são o quê? São textos curtos, né, já falamos, são textos pequenos, que são geralmente publicados em jornais. Hoje não tem tanto jornal impresso como tinha antigamente, mas isso continua na internet, né? Existem muitos jornais, muitos meios de divulgação online, então existem classificados online, né? Então, seja pelo papel ou seja na internet, os classificados ainda existem, são muito usados, sempre com o objetivo disso, de vender, de alugar, de trocar, oferecer um produto. Então, os classificados existem há muito tempo, né? É algo que ajuda muito as pessoas, né? Trazendo essas informações. É como você faz para conseguir ou oferecer certas coisas. Então vamos lá, vamos fazer uma primeira atividade. Identifique no trecho abaixo as expressões que caracterizam um apartamento. Ou seja, eu tenho aqui um pedacinho daquele nosso anúncio que eu li no início, nem vou ler de novo, só está um pedaço aqui. Então eu gostaria que vocês localizassem os adjetivos. Vou dar um tempinho, tentem escrever no seu caderno, né? Localize os adjetivos ali e coloca no seu caderno por escrito e nós já voltamos para comentar.
Então, foi fácil? Eu espero que tenha sido. Bom, vamos só lembrar. Eu já comentei aqui nesta aula mesmo, né? Mas vamos sempre lembrando. O adjetivo são aquelas palavras que dão características, né? Normalmente é o substantivo, né? Dão características às coisas, aos nomes, aos substantivos. Então, onde temos substantivo não, onde temos adjetivos aqui? Então, nós temos excelente, que tá dando características a apartamento. Temos arejado e ensolarado, que também está dando características a apartamento. Privilegiada, que está dando característica à localização. E arborizado, que está dando características ao bairro, né? Percebam que eu estou falando características, mas essas características podem ser boas ou ruins, né? Normalmente se fala qualidades também. Eu não gosto muito de falar que adjetivo é qualidade, porque nem sempre são qualidades, às vezes são defeitos também. Mas são características de modo geral. No caso aqui, são características legais, né? São boas características. Beleza? Vamos a um outro. Qual é a intenção do anunciante, né? Ou seja, aquele que faz o classificado, ao empregar esses adjetivos para caracterizar o apartamento? Ou seja, por que é que ele usa esses adjetivos na hora de caracterizar? Mais um tempinho aí para vocês. Então, tranquilo? Bom, eu já tinha comentado aqui para que serve o adjetivo, né? Para dar características, que entre essas qualidades, né? No caso aqui, todas as qualidades. Por que vocês acham que coloca-se as qualidades do apartamento no caso aqui, né? Justamente porque para que isso torne o apartamento muito mais agradável, muito mais interessante e muito mais atraente para que a pessoa, né, queira comprar, né? Lembra? Era um anúncio de venda. Então, destacando as qualidades do apartamento, é muito melhor
para você conseguir vender, não é? Porque daí a pessoa que está interessada, né, está interessada em arrumar um apartamento, é bem mais interessante que ela leia lá no classificado que o apartamento é arejado, que o bairro tem boa localização, né? Todas aquelas qualidades que fazem com que o apartamento fique mais atrativo, certo? É uma das ideias. O anúncio normalmente vem com algumas informações que são importantes, necessárias e obrigatórias, porque senão o anúncio não vai funcionar muito bem. Por exemplo, o anúncio tem que ter o assunto, ou seja, tem que ficar muito claro para quem está lendo o anúncio se ele é de venda, se ele é de compra, se ele é de empréstimo, se ele é de troca, se ele é de achados e perdidos, enfim, uma infinidade de possibilidades de tipo de anúncio, né? De que tipo de coisa você quer com aquele anúncio, mas isso tem que ficar muito claro no início do artigo, do anúncio. No caso, os jornais, os lugares, eles normalmente vêm com separados, né? Lugar só para venda, lugar só para compra, né? Lugar só para aluguel, coisas desse tipo. Mesmo assim, tem que ficar muito claro isso no anúncio, né? Que você está vendendo, se você está comprando, se você está alugando, se você está oferecendo alguma coisa, se você quer alguma coisa, porque também tem anúncio de quem quer, né? Se você quer comprar, você pode anunciar que você quer comprar. Daí quem tem aquilo fala, né? Vai atrás de você para oferecer o que você está precisando. Enfim, os classificados são muito interessantes para várias coisas na vida. Depois, você precisa, obviamente, descrever o objeto, né? Aquilo que você está oferecendo. No caso ali era um apartamento, mas podia ser um carro, podia ser uma bicicleta, podia ser um videogame, né? Qualquer coisa, né? Um serviço, né? Uma pessoa que, por exemplo, faz as unhas, né? Manicure, pedicure, por exemplo. Eu sei que agora estamos em pandemia, quarentena, essas coisas, isso não está funcionando muito bem. Mas tem bastante gente que, né, faz a mão, o pé, por exemplo, vai na casa das pessoas. E isso é um produto, né? Ela está oferecendo um serviço, isso ela também pode oferecer no classificado. Um professor pode dar aula particular, enfim, você pode vender uma bicicleta. Os classificados são bem amplos. Outra coisa, tem que ter o anunciante, ou seja, quem é que está anunciando aquilo? Ou seja, o dono daquilo, né? Quem está anunciando a venda, quem está anunciando o aluguel, quem está anunciando a prestação de serviço, enfim. O anunciante é o dono do classificado, né? O dono do anúncio. O contato, obviamente, né? Porque isso daí você coloca tudo bonito, coloca um monte de adjetivo para deixar a coisa atraente, né? Enche de pessoas querendo, mas daí não tem como entrar em contato com você, né? Aí fica um pouco complicado. Então, óbvio que tem que ter o contato. Hoje em dia, muito celular, WhatsApp, né? E-mail, não usa muito, é mais as redes sociais, mas você tem lá de alguma forma um contato, né? Pode ser um endereço, pode ser um telefone, mas enfim, a pessoa tem que entrar em contato com você. E por último, as informações complementares, que aí, dependendo do tamanho do classificado, do espaço que você tiver disponível, você acrescenta informações que você achar pertinentes, que você achar interessante, para melhorar ainda mais aquela oferta, né? Então, se você está vendendo um videogame usado, talvez você colocar lá que tem alguns jogos que você vai colocar de bônus, né? Você vai colocar junto com o videogame a pessoa vai ganhar alguns jogos, uma informação complementar, não faz parte do videogame em si, né? Porque você vai falar do videogame, como no caso ali do apartamento, ele colocou depois no final um texto falando que é próximo de supermercado, que é próximo de farmácia, que é próximo do comércio, né? Ele coloca algumas informações que são mais atrativas ainda para que a pessoa se interesse. Bom, vamos a mais um exercício? Ainda daquele classificado. Vocês viram que ele era dividido em 3 partes, né? Então aqui tem uma outra parte, olha aqui. Está aqui nesse quadrinho. Que tipo de informação está presente nesse texto? Eu nem vou ler de novo, vocês estão vendo aqui, eu já li aquela primeira vez. Eu só quero que vocês pensem e respondam que tipo de informação é essa e nós já voltamos.
Então, foi tranquilo? Bom, aqui ele está colocando o quê? Ele está descrevendo, né, o apartamento, colocando quais são os cômodos, né, quantas partes se divide e tal. Então, na verdade, ele está fazendo uma descrição do objeto, no caso, o apartamento, né? É onde ele coloca as informações, porque a pessoa vai se interessar a partir delas, né? Não adianta só falar, meu apartamento é lindo, né? Não adianta só colocar o adjetivo. O apartamento é lindo, bem localizado, mas você não sabe o tamanho, não sabe quantos quartos, não sabe onde fica, não adianta. Então, aqui você tem a descrição do objeto. Essa é uma parte que nós já vimos que é característica, né? Uma das partes que formam os classificados. Vamos aqui a um resuminho. Uma das características, nós já falamos, é a linguagem persuasiva, né? E ela normalmente se dá com o uso de adjetivos, ou seja, dando as características, as qualidades daquilo que você quer anunciar, né? Ou seja, você usa os adjetivos e sempre tenta o quê? Convencer o leitor, né, a pessoa que está lendo o classificado, a adquirir aquela mercadoria, né? Seja ela um serviço, seja um objeto, mas enfim, você sempre tenta convencer a pessoa a aquilo que você está oferecendo, né? Vamos ler mais um anúncio? E daí talvez fique bem mais claro ainda. Olha lá. Vende-se uma caminhonete última geração, com direção hidráulica, totalmente equipada com som automotivo de primeira categoria, conservadíssima, preço a combinar. Aproveite, top de linha. Olha, vocês percebem como, né, causa um interesse na pessoa, né? Pode ser que você não esteja interessado em comprar uma picape, uma caminhonete, mas mesmo assim, o texto, ele faz com que você pelo menos sinta curiosidade, queira pelo menos olhar, né? Olha, parece interessante, não é? Então vamos a isso. Qual estratégia foi utilizada pelo anunciante, né? Pela pessoa que escreveu o classificado, para convencer o leitor a comprar o produto anunciado? Ou seja, o que ele faz para que as pessoas se interessem pela caminhonete? Já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, vocês perceberam aqui que ele coloca, né, a pessoa que escreveu o anúncio, de novo, vários adjetivos, dando o quê? Dando várias qualidades aí para a caminhonete que ele quer vender. Então, veja, ele usa o quê? A linguagem persuasiva, né? Uma linguagem de convencimento, através da utilização de adjetivos, né? Nós já tínhamos adiantado isso no início. Os adjetivos servem, entre outras coisas, para que a pessoa fique bem interessada, né? Porque afinal você está dando bastante qualidade, bastante características interessantes para aquele objeto. Então, isso é uma das estratégias interessantes na hora de se convencer as outras pessoas. Vamos ler agora mais dois e vamos nos aprofundar um pouco mais. Dois textos aqui, o texto A e o texto B. Texto A primeiro. Vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. Tem quartos de todas as cores que aumentam ou diminuem de acordo com o seu tamanho. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. E o texto B. Vende-se casa térrea, 100 metros quadrados de área total, com 3 quartos, 2 banheiros, 2 vagas de garagem. Ótima oportunidade, telefone lá. Tranquilo? Bom, se nós compararmos os dois textos, o que é possível perceber? Né? Que eles anunciam a mesma coisa. E que coisa é? Né? O que eles estão anunciando? Já voltamos.
Então, foi tranquilo? Os dois classificados, vamos voltar aqui, né? Os dois classificados já deixa bem claro no início, olha lá. Vende-se uma casa encantada e depois vende-se casa térrea. Então, peraí, isso. Os dois estão anunciando uma casa. Bem tranquilo, né? Vamos a um outro exercício. Em qual dos textos a casa não pode ser vendida? E por quê? Então, olha aqui, ó, voltar aqui rapidinho. No texto A, né? Vende-se uma casa encantada no topo da mais alta montanha. E depois, texto B, casa térrea, 100 metros quadrados de área total, com 3 quartos, 2 banheiros e tal. Então, desses dois aí, qual não pode ser vendida e por quê? Já voltamos. Então, tranquilo? Veja, eu acho que foi bem simples, né? A casa que não pode ser vendida é a casa do texto A. Por quê? Porque é uma casa encantada, né? Ele fala, vende-se uma casa encantada, ou seja, é uma casa de imaginação, uma casa de mentira, né? É uma fantasia, né? Então, essa casa de verdade não pode ser vendida, né? Bom, o que nós vimos, o texto A e o texto B, os dois são classificados. Só que tem uma pequena diferença. O texto A, ele é chamado de classificado poético. E o texto B é um classificado simplesmente, né? Um classificado normal. O classificado poético, eles têm, né? Eles são versos cheios de poesia
que, né, com essa linguagem da poesia, anunciam venda, troca, né, o aluguel ou a procura de algo. Né? Eles imitam a estrutura do outro classificado, que é aquele classificado que nós vimos no começo da aula, que é aquele que circula nos jornais, seja impresso ou pela internet. Então, na verdade, você tem dois classificados aí, né? O classificado poético, que é aquele que brinca, né, com versos, com a poesia, imitando os classificados da vida real, vamos dizer assim, e o classificado mesmo dos jornais, das revistas e da internet. As características do classificado poético são um pouquinho diferentes, né? Na verdade, você usa uma linguagem figurada, também chamada de linguagem conotativa, né? Onde você vai, né? Ele não se fixa exatamente na realidade, ele usa uma linguagem mais simbólica, uma linguagem que não exatamente as coisas são como são ditas, né? É uma linguagem mais fantasiosa. E a linguagem também pode ser tanto formal como informal, isso vai de como a pessoa lida com o classificado. Vamos fazer aqui um outro exercício. Veja, nos classificados todas as informações fazem parte da realidade, né? Como nós falamos, você vai vender um videogame, vender uma TV, alugar uma casa, comprar um barco, enfim, qualquer coisa ali do classificado, são coisas da realidade, né? São informações verdadeiras. No classificado poético, você pode criar situações e brincar com essa realidade. Não é? Ou seja, envolve a poesia, envolve a imaginação, envolve a criatividade. Nesses versos aqui, e na garagem há sonhos para todos os seus sonhos. Desculpa, sonho não. Na garagem há vagas para todos os seus sonhos. Gostaria que você analisasse esse pedacinho aqui e tentasse explicar aí. Façam por escrito no caderno que nós já voltamos.
E aí, foi tranquilo? Bom, vocês perceberam que é muito mais bonitinho o classificado do texto A, né? Eu acho muito mais bonitinho. E essa parte, inclusive. E na garagem há vagas para todos os seus sonhos. Olha que bonitinho. Lembra que eu falei da linguagem figurada lá, que ela não é muito exatamente da realidade? Bom, tem a ver com isso, né? Ou seja, os sonhos não se guardam em garagem, né, gente? Os sonhos ficam com a gente, ficam dentro de nós, né? É uma coisa pessoal, né? Os teus sonhos, as coisas que você quer. Então, veja, por meio da linguagem figurada, é que a autora, né, no caso desses versinhos aí, criou significados que extrapolam o sentido literal, ou seja, você brinca com essa coisa do sentido real de guardar na garagem, né? Faz a ideia ali de guardar o carro na garagem, mas daí ela coloca uma brincadeira, né? Ela pega algo que não é exatamente possível na realidade, que é guardar o sonho na garagem lá da casa encantada dela, mas é uma casa encantada, né? Então, é tranquilo, é assim que funciona a ideia do anúncio poético, né? Do classificado poético. Que você brinca com a poesia, você brinca com a imaginação, você brinca com a criatividade, né? E com tudo que isso pode te levar, né? Sem ficar preso à realidade. Com isso fica o classificado mesmo real, né? Do dia a dia. Então veja, hoje nós vimos exatamente essas duas coisas, né? A diferença entre o classificado normal, vamos dizer assim, né? O classificado do dia a dia, o classificado onde se oferece os produtos nos jornais, né? Seja impresso, seja online, e até em sites específicos de classificados, do classificado poético, que é um classificado onde você não tem exatamente uma obrigatoriedade, né? Você não está ligado diretamente com a realidade, você vai usar aí de toda a sua imaginação e criatividade para brincar com o formato do classificado real, né? Então, na verdade, o classificado poético, ele mais ou menos copia, né? O formato do classificado real para fazer essa brincadeira poética aí com a imaginação, com a criatividade, né? Isso aí, nós então fizemos isso tanto falando de um como falando do outro e agora no final comparando mesmo os dois e também a importância, né, de usar-se adjetivos para isso. Por quê? O adjetivo é a palavra que dá as características aos substantivos, né? Aos seres, às coisas, né? Aos nomes. Então, quando você vai caracterizar os objetos, e por que você faz isso, né? Você tem que descrever para que a pessoa saiba mais sobre aquele objeto. Então, você vai falar de um apartamento, vai falar de uma casa, vai falar de uma bicicleta. Só falar é uma bicicleta, tudo bem, eu estou sabendo que é uma bicicleta. Agora, se eu falo, é uma bicicleta vermelha, toda invocada, bonita, veloz, e vou acrescentando qualidades e características interessantes, você fica muito mais interessado, que entra daí aquela ideia da persuasão. Então, os classificados, sejam poéticos ou os normais, né, que vamos chamar assim, os adjetivos são importantes na hora de você descrever né, aquilo que você está oferecendo, né, no teu classificado, e você usa o adjetivo para que essas qualidades e essas características surtam uma certa, surtam interesse, né? Despertem o interesse daquele que estiver lendo. Tudo bem? Bom, como eu disse, hoje é a nossa primeira aula, né? Eu estou começando agora aqui no 6º ano. Teremos mais alguns encontros aí, vamos continuar com com esse tema. Eu espero que realmente vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante, tenham feito os exercícios e antes de encerrar, inclusive, vamos reforçar a ideia de que, apesar de você estar vendo a aula, existem exercícios para serem feitos dela, né? Então, vão até a internet, no Classroom, façam os exercícios, as atividades propostas lá referente a essa aula, ou vá até a sua escola, né? Entre em contato com a sua escola, pegue os exercícios impressos, né? E é muito importante porque, apesar de eu estar aqui como professor destas aulas, vocês continuam tendo o professor de vocês, cada um na sua escola, né? Então, este professor, ele está acompanhando tudo isso também, e é ele, não eu, né? É o seu professor quem vai corrigir né? E quem vai tirar as suas dúvidas e tudo mais. Então, é muito importante a participação de todos. Bom, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado muito e até a próxima.